A paz de Cristo, gente. É um prazer imensurável, né? Não tem como medir esse momento, porque através desse tempo, desse momento, Deus tem permitido que eu faça aquilo que eu mais amo, que é poder pregar a palavra dele. Eu também quero agradecer ao pastor de vocês, ao pastor Alain, por me confiar esse púlpito tão seletivo, né, de grandes pregadores. Eu aqui, o menor da casa, né, tendo essa confiança. Obrigado. A gente vai estar pregando a palavra de Deus, mas como ele falou sobre livro, sobre escritor, uma das minhas obras, irmãos, tem por título Aprendendo com o Maior Sonhador. Deus ainda realiza sonhos. Eu descobri que Deus ainda realiza sonhos quando a minha mulher estava num CTI oncológico com carcinoma, estágio avançado. E Deus retirou ela de lá. Já se vão mais de 10 anos. Eu descobri que Deus ainda realiza sonhos quando Ele me visitou no CTI cardíaco. E me deu saúde. Renovou as minhas forças. E disse que eu não iria morrer. Eu descobri que Deus ainda realiza sonhos quando Ele pegou um garoto como eu, com uma severa deficiência de aprendizado, déficit de atenção, TDAH, tudo que você possa imaginar, e fez desse menino um pregador, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. E eu poderia falar sobre muitas outras coisas aqui. E a Bíblia não é um livro apenas de promessas. A Bíblia é um livro de realizações. E aqui eu falo sobre José, o maior de todos os sonhadores da Bíblia, um personagem que eu muito amo, né? É você que gosta de pregar, então aqui tem várias tiragens, mensagens que você pode estar pregando. Pode dizer que foi Deus que te deu, tá bom? Não tem problema nenhum, não. E quem confiou nessa obra aqui ao ponto de fazer o prefácio dela, escrever o prefácio, foi o próprio pastor Silas Malafaia, tá bom? Vai abençoar a sua vida. Esse livro é vendido por R$40, mas aqui vai ser R$30 para abençoar o povo da ADVEC, tá bom? Muito bem, vamos à palavra de Deus. Um texto conhecido para quem lê Bíblia, né? Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A versão da minha Bíblia aqui é King James. Talvez difere um pouquinho da sua. Mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Atos, capítulo 12. Ora, naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele.
E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Até aqui. Queridos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo, né, em suas viagens missionárias. Atos, esse livro narra a história da igreja, que começa no capítulo 1 com a ascensão de Cristo, com a subida de Cristo ao céu, e termina no capítulo 28 com a chegada do apóstolo Paulo em Roma. Os pais da igreja sugeriram que, ao invés desse livro se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque a gente percebe uma ação extraordinária do Espírito Santo nos 28 capítulos. Para que você tenha ideia, Lucas vai citar o nome Espírito Santo por 43 vezes. Eu disse para vocês aqui que Atos narra a história da igreja. E eu quero fazer um recorte aqui desse tempo da história. Quero te levar para o capítulo 11, versículo 19, que diz que depois da morte de Estevão, veio um período de grande perseguição sobre a igreja. E essa morte acontece no capítulo 7, quando Estevão se torna o primeiro mártir da igreja, o primeiro sangue derramado de um inocente por amor ao Evangelho. E no capítulo 11, verso 19, diz que depois dessa morte, veio um período de desencadeamento, de grande perseguição sobre a igreja. E muitos dos nossos irmãos fugiram de Jerusalém, se dispersaram por conta dessa perseguição. Muitos dos nossos irmãos foram para a Fenícia, outros dos nossos irmãos foram para o Chipre, e muitos dos nossos irmãos foram para a Antioquia da Síria. Em Atos capítulo 13, você vai ver o grande avivamento que acontece em Antioquia da Síria, através desses irmãos. Mas o capítulo 8, versículo 1, diz que os apóstolos não fugiram, os apóstolos não dispersaram, eles continuaram em Jerusalém, e eles foram o alvo da grande perseguição. E quem era o motivador, o líder que capitaneava essa perseguição? Herodes Agripa I. Esse homem vinha de uma linhagem de assassinos. O avô dele, Herodes o Grande, foi aquele que mandou matar os meninos de Belém para baixo no período que Jesus nasceu. O tio dele, Herodes Antipas, foi o que mandou decapitar João Batista. Família maravilhosa. E agora ele prende o apóstolo Tiago e manda decapitá-lo. E ele, vendo que isso agradara ao povo e agradara aos judeus, mandou também prender a Pedro, para que Pedro tivesse o mesmo fim. Só que o versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia incessante oração por ele a Deus. A igreja orava ininterruptamente a Deus pela vida de Pedro. Irmãos, eu ainda sou de um tempo que eu acredito piamente que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. A oração chama o céu para a terra. A oração chama Deus para a guerra. Como assim, pastor? Essa conversa de Deus, de guerra. Cântico de Moisés. Êxodo 15:3 diz Moisés que o Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome. Como diziam os antigos, a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Você quer saber do que a oração é capaz? Eu acho que você está subestimando uma ferramenta extraordinária que Deus te deu, está ao teu alcance e você tem utilizado pouquíssimas vezes. Eu vou te mostrar daquilo que a oração é capaz. Isaías capítulo 38, Deus fala com
o profeta Isaías e diz: vá ao rei Ezequias, manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Manda ele pagar quem ele tem que pagar, pedir perdão a quem ele tem que pedir, ajeitar as coisas lá, porque ele vai para a terra do pé junto. O profeta vai e diz: olha, Deus mandou te dizer que tu vai morrer. Sabe o que o rei faz? O rei Ezequias, rei de Judá, ele poderia ter aceitado aquela palavra. Foi Deus que falou, está falado, sim ou não? Só que ele colocou a cara dele na parede e foi se humilhar. Ele disse: Deus, eu tenho andado na tua presença. Eu sou crente lá da Devec em Uaíba, Senhor. Eu tenho sido fiel. Eu estou nas campanhas. Eu sou dizimista. Eu tenho legalidade para orar. Senhor, muda isso. Deus fala com o profeta: volta. Mas eu já entreguei tudo, eu falei tudo, volta. Diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele. E eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Você sabia que a despeito desse diagnóstico médico, Deus pode te acrescentar 15, 20, 30, ou 40, ou 50 anos de vida? Agora olha para cá, coisa interessante. Se a oração mudou o decreto de Deus, não vai mudar o decreto dos homens? Se a oração mudou o decreto do céu, não vai mudar o decreto da terra? Se a oração mudou o que Deus disse, não pode mudar o que o médico disse. Se a oração mudou o que Deus falou, não pode mudar o que o advogado falou, o que esse diretor lá na empresa falou, o que esse homem violento falou, o que esse vizinho endemoniado falou. A oração tem o poder de mudar o decreto de Deus, e ela tem o poder de mudar o decreto dos homens. Então a gente vai fazer um ato profético hoje aqui. Jesus disse: tudo aquilo que quantos? Concordar na terra acerca de alguma coisa, vosso Pai Celestial concordará no céu. Então você vai dizer para pelo menos 2 pessoas: pastor, a pessoa que eu quero dizer está na 4ª fileira. Você pode levantar, não tem problema nenhum. É o que 2 concordar na terra, Deus concorda no céu. Você vai dizer para essa pessoa assim: eu concordo com aquilo que você tem orado. Eu concordo com a salvação do teu filho. Eu concordo com essa promoção no trabalho. Eu concordo com a libertação do teu marido. Libera, assim não, libera com voz de profeta. Aleluia, fala com autoridade. Eu concordo com a tua cura, eu concordo com o teu milagre, eu concordo com essa consagração, eu concordo que o teu ministério será uma bênção, eu concordo. Igreja, você concorda com o meu milagre? Igreja, eu concordo com o milagre da igreja. Assim seja, está feito em nome de Jesus, amém. É que a gente se engana, irmãos. A gente coloca tudo na conta de Deus no transcendental. Mas Jesus disse: tudo aquilo que ligares será ligado no? Então olha para cá. O teu milagre não começa no céu. O teu milagre começa porque tudo aquilo que ligar será ligado no? Então o teu milagre começa aqui na oração da concordância da igreja. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Agora o versículo 5 diz que Pedro estava, pois, guardado na prisão. Espera aí, irmãos, vamos lá. O verso 5 diz que ele estava guardado na prisão. Eu faço a pergunta para vocês: Pedro estava preso ou estava guardado? Para Herodes ele estava preso, mas para Deus ele estava. Tudo é uma questão de como se vê, é uma questão de perspectiva. Olha para cá, é uma questão de ótica. Para Herodes está preso e vai morrer, para Deus está guardado e vai ser liberto. Então tem pessoas que, através de uma ótica maligna e carnal, olham para você e dizem assim: para ela não tem jeito, é o fim.
Aí Deus está dizendo, não, 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 não. Na minha ótica, é só o começo. Alguém está dizendo, essa enfermidade aí, isso aí, minha vizinha teve isso aí, morreu em 30 dias. O meu avô, o meu cachorro morreu disso, que não sei quem. Jesus está olhando e está dizendo, isso aí é para o meu nome ser glorificado. Alguém olha e diz para a maldição, Deus está dizendo, é bênção na tua vida. Você quer ver uma coisa? Você quer ver? Para os ismaelitas, José era uma mercadoria. Para os irmãos de José, ele era um sonhador. Para Potifar, ele era um escravo. Mas para Deus, ele era o quê? Era um governador. Não importa o que digam, o que você é. O que importa é pelo como o nome teu é chamado no céu. O que importa é como o céu te chama. O que importa é como Deus te vê. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, me façam entender isso aqui. Ele estava dentro de uma cela na Fortaleza Antônia, acorrentado pela mão esquerda a um soldado, acorrentado pela mão direita a outro soldado, e fora da cela, 2 soldados guardavam a prisão. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo um sono profundo. Como o senhor sabe que é profundo, pastor? Primeiro que no versículo 7 o anjo chega, resplandece o lugar. Não é lâmpada não, eu estou falando o varão. Resplandecente. Chega no lugar e ele não acorda. Ele só acorda quando o anjo se aproxima e toca ele na ilharga. Você leu ilharga aí? É lado. Toca ele no lado. Ei, cheguei. Cheguei, Brasil. Toca nele. Aí ele acorda. Irmãos, eu não durmo com nada aceso. Se tiver alguma coisa, pode ser aqueles botãozinhos da televisão, seja o que for. Se tiver aceso, eu tenho que jogar um pano em cima. O camarada com show pirotécnico de um anjo resplandecente não acordou. Acorrentado com 2 machos. Dormiu. Não acordou. Só que ele ia ser chamado a qualquer hora para ser executado, decapitado pela espada. E tu não consegue dormir por causa desse boleto que o pastor falou aqui? Tu não está conseguindo dormir por causa dessa fofoca, desse disse-me-disse? Você não consegue dormir? Eu vou te dar um remédio. Posso? É Bíblia. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo vai dizer: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes apresentai a Deus as vossas petições em oração e súplica. E aí o verso 7, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa paz não vai deixar você enlouquecer e você não vai infartar por causa disso. É por isso que esse mesmo Pedro, ele escreve, 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está de vós. Ansiedade, excesso de futuro. Eu tenho uma palavra para você que está com excesso de futuro. Qual, pastor? Jesus já está lá. Aonde, pastor? No teu amanhã, te esperando.
Você sabe o que me trazia muita ansiedade? De me tirar o sono? Talvez a minha experiência sirva para você. Querer entender Deus. Querer entender o processo. Querer encontrar um motivo, uma razão, não é isso? Isso tirava o meu sono, isso me deixava inquieto, me irritava. Até que eu vim entender, pastor, que nunca foi sobre entender, é sobre confiar. Em João 13:7, Jesus diz para Pedro: o que eu faço hoje você não pode entender. Não pode, não vai, mas entenderá depois. Olha para cá. Essa dor vai deixar de ser dor quando ela ganhar sentido. Deus tem uma razão para essa dor, tem um propósito para essa luta, mas Ele tem uma recompensa para a tua fidelidade. Tem alguém passando aqui a prova que Jó passou? Não. 10 caixões atrás da casa dele, lepra da planta dos pés à cabeça, perdeu toda a sua propriedade, todos os seus bens em um único só dia. Tem alguém passando isso aqui? Tem. Aí Jó quis entender. Por quê? Porque como seres humanos que somos, nós trabalhamos o tempo inteiro com perguntas e respostas. Então tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. A gente quer resposta para o problema. Você quer resposta, sim ou não? Eu estou mentindo? Você está perguntando: por que isso no meu casamento? Por que esse diagnóstico agora? Por que isso no meu comércio? Por que esse prejuízo se eu sou dizimista? Por que isso agora com meu filho? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí Jó, como ser humano que é igual a mim e você, mesma matéria, ele foi falar com Deus, fez 16 perguntas para Deus, apresentou 34 queixas e Deus não respondeu nenhuma delas. Mas eu faço uma pergunta para vocês: Jó viu Deus na vida dele, sim ou não? Talvez você não tenha as respostas que você esteja procurando, mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Porque nunca foi sobre entender, é sobre confiar. Você sabia que existe uma coisa pior do que a morte? Não, pastor, não tem. Tem e eu te provo. Sabe o que é pior do que a morte? A expectativa da morte. Porque o problema não é morrer, todo mundo aqui vai. O problema é você saber que vai morrer. Então a expectativa da morte é pior do que a morte em si. Imaginem vocês uma prisão norte-americana, um estado americano que tem a pena de morte. O cara é sentenciado à pena de morte, e ele entra com todos os recursos possíveis no Tribunal de Justiça, todos são negados, e aí por fim ele apela ao perdão do governador, perdão é negado, você vai ser executado daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, 5 meses, 4, 3, 2, 1, daqui a 3 semanas, 1 mês, amanhã. A expectativa da morte é pior do que a morte, sim ou não? Então, o que fez esse camarada dormir? Esse sono profundo, sabendo que a qualquer momento seria executado. Primeiro, 3 experiências para a sua vida e eu termino. Primeiro, Pedro se prevaleceu das experiências passadas. Porque no capítulo 4 ele é preso, no verso 3 ele é solto, de Atos. Ainda em Atos, no capítulo 5, ele é preso. No versículo 19, o anjo vai lá e abre a cela. E ele sai mais uma vez. Então Pedro sabia que o Deus que abriu a porta no capítulo 4 foi o mesmo Deus que abriu no capítulo 5. E seria o mesmo Deus que abriria no capítulo 12. Ele se prevaleceu das experiências passadas. Você acha que Davi lutou contra Golias por quê? Ele se prevaleceu das experiências passadas. Ele disse para o rei Saul: eu posso lutar contra esse cara aí. Por quê? Porque eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, e aí veio um urso para arrebatar uma ovelha, e eu matei um urso. E aí veio um leão também, Saul. E eu peguei o leão pela juba e matei o leão. Sabe o que ele estava dizendo?
Se eu matei urso, matei leão, eu também posso matar gigante. Você não tem experiência com Deus não, irmão? Você não tem experiência com Deus não, meu irmão? Começa a puxar na tua memória aí, no teu HD aí, os livramentos, os escapes, aquela enfermidade que era para a morte, aquele homem que te ameaçou, cadê ele? Já foi para a terra do pé junto, está aqui na igreja, dando glória a Deus e aleluia. Comece a puxar na tua mente aí o que Deus já fez na tua vida. Será que você vai nadar e morrer na praia? Será que depois de tantos anos Ele vai te deixar agora? Ele vai te abandonar agora? É esse problema que vai acabar com a tua vida e com a tua saúde agora? Não, 1000 vezes não. Ele operou ontem, opera hoje e vai operar amanhã. Ele deu escape ontem, dá escape hoje e vai dar escape amanhã. Ele deu livramento ontem, hoje e amanhã. Ele curou ontem, cura hoje e cura amanhã. Onde você quer chegar, pastor? Saia daqui, vai para casa e vai dormir em paz. Deixa eu te contar uma experiência. Redobre a sua atenção, porque eu quero te contar uma experiência. A minha família tem um histórico muito grande de câncer. Meus avós morreram de câncer, meus pais, 2 irmãos meus fizeram tratamento de câncer. Minha esposa teve câncer 2 vezes. Meu avô teve câncer de próstata, meu pai câncer de próstata, meu irmão câncer de próstata, e eu tenho que ir ao médico de 6 em 6 meses. E um dia apareceu um carocinho no meu calcanhar. E minha mulher disse assim, ó, a dermatologista falou que isso não é normal. Aí nessa região não é. Pronto, acabou a paz do pastor Alfredo. Cadê que eu ia ao médico? Não ia nada. A gente é terrível. Homem é assim, mano. Não ia médico. E aí ia ler Bíblia, o carocinho no pé. Ia tomar banho, enxugar o pé, o carocinho do pé. Ia dormir, o carocinho no pé. Só que chegou uma hora, pastor, que isso começou a tirar o meu sono. Eu não conseguia dormir. Chegou no clímax. E aí um dia eu estava em casa. Preste atenção nisso aqui, redobre a sua atenção. Não deixa nada tirar a sua atenção, não. Eu estava nervoso com essa situação. E o Espírito Santo fez assim na minha mente, assim, ó. Me levou a um passado. Que passado foi esse? Uma conversa que eu tive com a minha mãe. Eu ganhei minha mãe para Jesus. A minha família era de Umbanda, meu pai era babalorixá, minha mãe dava consulta na porta de cemitério de Irajá, lá porta do cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Minha mãe não sabia nem ler nem escrever. Eu lia a Bíblia para ela, eu lia livros com ela, para ela. E eu tive o prazer de ver minha mãe dirigir o culto de oração da igreja que eu fui pastor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Deus me levou nesse passado, há muitos anos antes, uma conversa que eu tive com a minha mãe. Minha mãe, depois dos 2 anos de convertida, ela disse assim para mim, meu filho, eu preciso conversar com você. Eu falei, oi mãe, pode falar. Fiquei preocupado, porque ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse assim, meu filho, eu tinha 5 filhos. Seu pai me batia, bebia muito. Quando eu me vi grávida de você, que eu sou o caçula, 6º filho da Dona Maria. E ela disse, a fulana de tal, que eu não lembro o nome, me deu um dinheiro emprestado, me prestou um dinheiro para eu abortar você. E eu fui numa clínica clandestina em Bom Sucesso, na Praça das Nações. E eu fui lá, eu era a última das mulheres, todas foram, só ficou eu e o médico, ele me chamou, Maria Campos Ribeiro. Quando eu olhei, meu filho, ele estava todo de branco, e a calça dele branca manchada de sangue. Eu fiquei desesperado, eu disse para ele, ela me contando com os olhos cheios de lágrimas, eu disse para ele, não quero tirar o meu filho, não vou tirar meu filho. E o médico disse para ela assim, eu não vou devolver o seu dinheiro. Não, eu não quero. E ela falou para mim que saiu correndo dali. E com os olhos cheios de lágrimas, ela falou para mim assim, se eu tivesse feito isso, eu teria matado um profeta, um homem de Deus. Pum! O Espírito de Deus fez assim, ó.
me trouxe para o presente. E aquela doce voz serena falou ao meu coração: filho, a guerra para te assassinar, para te matar, começou no ventre. A guerra começou no ventre da tua mãe para que tu não viesse ao mundo. E eu te livrei de ser assassinado no ventre. Te trouxe ao mundo. Te fiz pregador e profeta. E tu acha que um caroço vai impedir o que eu tenho para a tua vida? Se a gente for acreditar que nós estamos aqui nessa terra ao léu da nossa própria sorte, a gente está fazendo o que aqui, irmão? Vamos viver a nossa vida. Você não é obra e fruto do acaso. Você não é um erro. Você não é uma sucessão de coincidência. Você é projeto de Deus. Propósito de Deus. A tua família veio a essa terra cumprir um desígnio, e nada e nem ninguém, nem fofoca, nem mentira, nem diabo, nem homem mau pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Eu fico com o Salmo de Davi, Salmo 27, versículo 5, porque no dia da minha adversidade tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo. Que esconderijo é esse, irmãos? Que Deus te esconde, o mal não te acha. É o mesmo esconderijo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um esconderijo em Deus, que o assassino te procura e não te acha, estuprador não te acha, bala perdida não te acha, homem maligno não te acha, inferno não te acha, Satanás não te acha, porque você está escondido nele. Aleluia. Irmãos, tem personagens da Bíblia que a gente se identifica e gosta de estudar, né? Eu estava estudando sobre o apóstolo Paulo, todo o sofrimento daquele camarada. Eu falei: Jesus, misericórdia, quanto sofrimento. Vou contar um para você aqui. 2 Coríntios 1:8, ele vai dizer: irmãos, de maneira alguma eu quero que vocês ignorem o sofrimento que nos sobreveio na Ásia. De maneira tal fomos agravados que até da vida nos desesperamos, porque tínhamos sobre nós uma sentença de morte. Dá para você imaginar o apóstolo Paulo desesperado? Eu estou vendo o sofrimento de Paulo, o sofrimento de Paulo. O Espírito Santo me levou para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Paulo pega a sua pena e escreve uma carta a Timóteo e diz, no capítulo 3, versículo 11 da segunda carta: ó Timóteo, quantas perseguições e aflições me sucederam, tais quais me sucederam em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas de todas o Senhor me livrou. Mas de todas o Senhor me livrou. Deus não vai te livrar de 10%, de 20%, de todas as tribulações e lutas dessa vida, de todas o Senhor me livrou. Aleluia. Duas coisas para orar por você. Eu sinto Deus aqui. Por que Pedro dormiu aquela noite? Porque no capítulo 4 de Marcos se levanta uma grande tempestade. Eles estão no mar da Galileia, todos no barco, e pensaram que iam morrer. E os discípulos procuraram quem no barco? Jesus, né? Porque quando a tempestade se levanta, a gente procura quem? Nada como uma boa tempestade para trazer a gente para perto de Jesus, né? E aí foram procurar Jesus no barco. Jesus estava Então Pedro aprendeu com o mestre dele que em meio às tempestades da vida e às adversidades da vida, ele também podia Sai daqui hoje e vai dormir em paz.
Paz é descanso em meia tempestade. É o triunfo da fé sobre a ansiedade. Aleluia. Glória a Deus. O que fez Pedro dormir aquela noite, aqui eu termino. Em João capítulo 21, Jesus está ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos no mar de Tiberíades, mar da Galileia. Tem aquela lavagem de roupa suja com Pedro, né? Pedro, tu me ama? Eu te amo, mas tu vacilou, né? Tu me negou. Mas está tudo perdoado, apacenta as minhas ovelhas. Vamos para frente, Pedro. Errar, todo mundo erra. E aí Jesus disse aqui para Pedro, aqui está a chave. Pedro, quando você era novo, você se cingia, se vestia a si mesmo. E ia para onde você queria ir. Mas quando você se tornar velho, Pedro, outro vai te cingir. E vão te levar para onde você não quer ir. Quando você se tornar? Pedro tinha uma promessa que ele se tornaria? Você está debaixo de promessa? Sabe o que rouba a nossa fé? É que a gente tem memória muito fraca. Vocês lembram de Mateus 14, 22, na tempestade? Aqui já é outra tempestade. Jesus disse para os discípulos, entrem no barco e se encontrem comigo do outro lado. Quem deu a ordem que se encontraria com eles do outro lado? Jesus. E aí se levantou tempestade, todos pensaram que iam morrer. Mas se eles deixassem o medo de lado, o nervosismo de lado, e João virasse para Pedro e falasse assim, João, Pedro, não foi Jesus que deu a ordem para a gente se encontrar com ele do outro lado? Foi. Então para que esse medo? Se a gente está debaixo de palavra. Para que esse medo? Se você está debaixo de palavra. Sai daqui e vai dormir em paz. E quando ele descansa em Deus, o versículo 7 diz que o anjo chega, abre a prisão, abre a porta. Pedro sai com o anjo pelos corredores da fortaleza Antônio. E Pedro pensou que estava tendo um sonho. Sabe por quê? Presta atenção. Era natural que ele pensasse que ele estava tendo um sonho. Por quê? Porque ele estava dormindo. E tudo aconteceu muito rápido. Porta abriu, cingiu. É que Deus faz coisas às vezes tão rápido que você vai pensar que está tendo um sonho. A porta vai se abrir, uma a uma. E você vai pensar, não é possível. Eu estou tendo um sonho. Não é sonho não, foi o recurso que chegou. Não é sonho não, é esse garoto que foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Não é sonho não, é a porta que se abriu. Não é sonho não, é o tempo de Deus na sua vida. Quanto a Herodes, ele morre no versículo 23. Quanto a Pedro, a porta se abriu. Ele continuou pregando o Evangelho. Eu quero orar por você e pela sua casa. Se coloque de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração especial por uma classe de pessoas especiais. Eu quero orar por você, amigo que está aqui essa noite, que quer ter um encontro com Cristo. Você reparou que eu não preguei para você filosofia, religião? A religião não pode mudar o homem, não pode transformar o homem. A religião não pode fazer isso. Não pode. A filosofia também não pode. Não, pastor, não. Pastor? Não, não idolatre pastor, não. Pastor não pode fazer nada pela sua vida, não. Pastor não pode? Não. Pastor não pode. O padre? Não pode. O homem não pode, porque aquilo que você precisa, a terra não produz.
Aquilo que você precisa não vende em farmácia, a Pfizer não inventou em vacina ainda. O que você precisa, o céu, só o céu produz. Eu quero orar por você. Não estou te convidando para a religião, não estou te convidando para uma ideologia, não estou te convidando para essa igreja, não, pastor, não. Eu estou te convidando para ter a experiência de ter e receber Jesus como Salvador. Porque existem coisas aqui dentro, e aqui dentro, que só Ele pode mudar e transformar. Eu vou te dar um exemplo. Você está dizendo, pastor, eu estou preso a coisas terríveis, são espirituais. Nada e nem ninguém resolve. 1 de João 3,8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou ao mundo para desfazer as obras do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está vendo como é que só Jesus pode fazer? Aquilo que o divã do psiquiatra não pode fazer, aquilo que remédios não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, Jesus faz. A sua família precisa de Jesus, só que o que Ele quer fazer na sua casa vai começar por você. Pastor, eu quero ter essa experiência. Como é que eu faço? Peça licença onde você está. Venha até o altar, você quer ter esse encontro com Cristo, receber Jesus como seu Salvador, porque eu vou orar por você. Pastor, não estou pronto, não estou preparado. Não esqueça isso. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, esqueça isso. Venha do jeito que você está e deixe que o Espírito Santo vai completar a obra na sua vida. Em nome de Jesus, faça isso. Em nome de Jesus, faça isso. Aleluia. Aquilo que você precisa está na decisão que você ainda não tomou. Esse jovem deu um passo de fé e o céu recebeu essa decisão. Você que foi um instrumento de Deus para trazer essa pessoa aqui, seja mais uma vez instrumento de Deus para a vida dela. Diga, se você quiser, eu vou até o altar com você. Fala para ela, pessoa. Ou você mesmo que veio aqui, peça ajuda, fale. Eu quero ir até o altar. Nós vamos orar. Mas a decisão, ela é sua. Alguém, você quer? Você quer voltar para Jesus? Quem sabe você só está vivo por causa da oração de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um amigo. E Deus te trouxe hoje aqui para te dar essa oportunidade, eu não sei. Mas nós vamos orar. Senhor, aqui está este jovem que te recebe como único e suficiente Salvador. O culto foi para ele. Ele ouviu a tua voz e como ovelha ele se chega até o pastor. Escreve o nome dele no livro da vida, traz paz, segurança e vida eterna. Se algum pacto do passado prendia ele, envolvia ele, que seja desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas que aqui se encontram. Senhor, traz paz a estas famílias. Traz os recursos necessários para a manutenção dessa família. Abençoa esta igreja, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo, eterno e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.